Trocando um pouco aqui de assunto, a gente tá falando de carro aqui, tem a questão da adesão, né? Acho que hoje boa parte do brasileiro ainda vê o carro elétrico como uma certa novidade, e lá fora, em alguns países, o número da frota do país que é de elétrico é muito maior, né? A gente até tá comentando aqui, antes de ligar as câmeras, que em países como a Noruega, mais de 90% dos carros são elétricos. Hoje, na sua visão, o que que falta pro brasileiro ter um carro elétrico? É uma barreira cultural? Por que que o brasileiro ainda não compra tanto carro elétrico em comparação a outros países? Certamente porque não há política pública nas esferas públicas, sejam municipais, que são 5.570 cidades no Brasil, sejam estaduais, que são 27 unidades federativas. São raros os casos que a política pública ela é de fato criada para poder promover a eletrificação de frota e, claro, a sustentabilidade e a redução da emissão de poluentes. Veja o caso de Brasília. Brasília, o governador Ibanez implantou uma política pública para isenção de IPVA para carro híbrido e carro elétrico. Hoje, o volume de emissão de poluentes de Brasília reduziu drasticamente. O volume de redução de utilização de combustíveis fósseis de Brasília reduziu drasticamente. Então, quer dizer, o que a gente promove de política pública em Brasília, neste caso, com a eletrificação de frota, é fantástico, porque você melhora a qualidade de vida das pessoas, você melhora o ambiente onde as pessoas vivem, você reduz a emissão de ruídos, você melhora a questão de, propriamente, a saúde pública. Porque você imagina em São Paulo, a emissão de poluente, 26% da emissão de poluentes do planeta ela é oriunda de transporte de passageiros ou de cargas. Se na cidade de São Paulo você fala que ônibus são a combustão, se os carros de transporte, sejam utilitários, sejam caminhões leves, são a combustão, e os carros a passeio que as pessoas utilizam para ir trabalhar ou para passearem todos os dias são a combustão, a emissão de poluente, a emissão de gases, a emissão de tóxicos, que todos os dias não oneram o poder público na saúde pública, porque são doenças respiratórias, são ruídos que são emitidos. Isso a gente não leva em conta numa avaliação e num balanço do que é a importância de eletrificação de frota. Foi essa a razão que levou a China em tomar a decisão de eletrificar a frota como cidades em Xangai e Pequim, para que ela pudesse ter uma melhora de qualidade de vida. Quando você iria a Pequim, você observava o céu de Pequim, era um céu cinzento, era um céu como se fosse nebuloso, num dia de chuva. Hoje você vai a Pequim, você vê claramente uma mudança drástica, uma mudança tremenda, porque uma eletrificação de frota de ônibus, de táxis, de motores de aplicativo, de carros, de pessoas que vão e voltam todos os dias da sua casa ao seu trabalho, é impressionante. Então, falta política pública, realmente em todas as esferas, para que a gente possa, né, o Brasil é o país do etanol, fantástico. Nós temos a capacidade de ter um carro híbrido plug-in que utiliza a eletricidade, que utiliza o etanol, e que nós vamos ter um carro green, quer dizer, uma avaliação fantástica. Mas na avaliação da utilização de um carro hatch compacto, um carro pequeno, de uso eminentemente urbano, esse uso na China hoje é 90% na venda de carros elétricos, 100% elétricos. Quer dizer, porque as pessoas utilizam para ir da sua casa ao seu trabalho todos os dias. É zero emissão de poluente, é zero emissão de carbono, é 5 vezes menos o gasto financeiro em comparação com a gasolina. Imagine só, você gastar 5 vezes menos para ir da sua casa ao seu trabalho todos os dias utilizando um carro inovador, tecnológico e sustentável. Quer dizer, você gastar 90% a menos em termos de manutenção. Isso no médio prazo, no bolso do brasileiro, é muito crucial, é muito importante, porque a pessoa avalia o quê? Para a compra de um carro. Preço de aquisição e o preço de manutenção, o custeio, a utilização no seu dia a dia. Então, você vai e volta para o seu trabalho todos os dias com carro a gasolina, você gasta 12, R$ 13 em torno, né, da quilometragem que você utiliza, com gasolina. Se você avalia que se você utiliza um carro elétrico, você reduz isso para R$ 2, R$ 3 diariamente. Então, quer dizer, essa é uma diferença no orçamento familiar muito grande. Quando as pessoas passarem a entender mais e mais essa diferença em carro elétrico para carro a gasolina, no seu uso diário, em termos de custo, em termos de bolso, de peso de bolso na condição de uma família brasileira, eu não tenho dúvida que isso vai crescer, sobretudo em carros compactos, porque eu acredito que a majoritária parte do mercado serão de carros híbridos e carros híbridos plug-in flex-fuel, que é onde a utilização do etanol, sobretudo com a capacidade da conjugação com o motor elétrico, para que a gente possa melhorar a performance e eliminar, né, para que não necessário seja mais o etanol custar até 73% do preço da gasolina, para o Brasil é fantástico. Então, quer dizer, se nós conseguimos termos políticas públicas olhando para o futuro, olhando para frente, para onde o mundo caminha, o maior mercado automobilístico do mundo é na China. Hoje a China, mais de 55% dos carros 0 km vendidos são carros eletrificados, são carros elétricos, quando fala-se de carros compactos. Então nós precisamos ter essa capacidade de olhar, porque o Brasil não é uma ilha. Nós não somos uma ilha, nós temos um país sustentável. Nós temos uma capacidade de eletricidade aqui a ser gerada de mais de 230 gigawatts hora
nós consumimos menos de 100 gigawatts hora. Então, quer dizer, se nós eletrificarmos 100% da frota de carros do Brasil, nós não temos problema nenhum com a eletricidade. E eletricidade de fonte limpa, o que é completamente diferente de todo o planeta. São eletricidade de fontes como a hidrelétrica, fontes como a fotovoltaica, fontes como a eólica. Imagine só, do meio-dia a 16 horas, todos os dias úteis, 80% da eletricidade que a gente utiliza, ela vem de fonte eólica e fotovoltaica, quer dizer, com painéis solares. Hoje, nas residências da família de classe média brasileira, nós temos mais de 10 milhões de tetos, de telhados de brasileiros que já possuem painel solar que ajuda no arrefecimento da sua conta de luz. Perfeito. E o que eu ia perguntar, voltando um pouco no começo da sua resposta, você falou ali sobre incentivo fiscal e tudo mais, sobre políticas públicas. Você já teve, né, à frente da esfera pública e também justamente nesse campo dos transportes. Na sua visão, o que impactaria mais e o que é mais relevante é ter isenção fiscal para carro elétrico? Olha, são duas vertentes distintas. Uma coisa é fabricar, outra coisa é comercializar. Você fabricar no Brasil qualquer tipo de produto é extremamente caro. Isso não é novidade para ninguém. Se nós hoje abríssemos a nossa fronteira para 0% de imposto de importação para todos os produtos, aquilo que nós não temos capacidade de riqueza natural, nós não temos competitividade. Aquilo que é riqueza natural como proteína animal, aquilo que é riqueza natural como os alimentos, né, os grãos, aquilo que é riqueza natural, né, como as nossas cadeias produtivas de vocação natural, nós somos muito competitivos e nós somos muito capazes de competir com o mundo. Agora, aquilo que a gente não tem como capacidade, a indústria farmacêutica, mais de 99% dos insumos são importados. A indústria automobilística, nós temos hoje uma grande falta de competitividade. Então, como é que eu fabrico o carro na Bahia hoje, no Nordeste brasileiro, sem que haja incentivo fiscal? Não é competitivo. Então, se não houver incentivo fiscal, nós não deslocamos indústrias para fora das regiões dos grandes centros de consumo. Quase 70% da indústria de autopeça brasileira está aqui no Sudeste do Brasil. O grande centro de consumo brasileiro é o Sudeste e o Sul. Uma parte importante do Centro-Oeste com poder aquisitivo elevado como Brasília e as regiões do agro brasileiro, sobretudo se fala de picapes, caminhonetes naquela região. Agora, quando a gente fala do Nordeste, é um setor amplamente forte, uma região amplamente forte na questão de serviço. Agora, como é que eu desloco uma indústria que gera emprego? A gente vai lá, no longo prazo, gerar 20 mil postos de trabalho na Bahia. Como é que eu posso produzir um carro na Bahia sem ter incentivo fiscal? Então, na produção, é fundamental que haja incentivo. Agora, na emissão, né, na criação de uma política pública para que a gente possa falar, eu quero eletrificar a frota de carros do Brasil, para reduzir a emissão de poluentes, para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, para reduzir a despesa do povo brasileiro, porque você reduz, como eu disse, em 5 vezes no dia a dia. Você utiliza um carro híbrido plug-in, você usa no 100% elétrico no seu dia de trabalho, e quando você vai viajar, você usa no modo híbrido, onde você poderá utilizar o etanol ou a gasolina, como assim você escolher desejar, uma independência, né, da pessoa que tem o carro. Portanto, você, na política pública, são essenciais a planejamento e avaliação do que é importante. A isenção de PVA gera muito competitividade. A eletrificação, né, de regiões das cidades para que a gente possa instalar as nossas unidades de recarga, porque a infraestrutura de recarga é uma sensação de temerosidade para o pai do consumidor. A gente dá o carregador gratuitamente para a pessoa levar para casa para ela entender. O mais barato é você carregar o seu carro na sua casa, para você se ver livre do posto de combustível, você se ver livre da gasolina, você se libertar do preço do aumento dos combustíveis. Agora, as pessoas elas têm essa avaliação. Mas se porventura eu precisar carregar o carro na rua, se porventura eu precisar viajar, 90% dos brasileiros não viajam de carros com frequência. 90% dos brasileiros não utilizam o seu carro para fazerem viagens, a não ser uma vez ao ano. E aí você, nessa avaliação de receio dessa viagem única e exclusiva ao ano, você não sequer se sabe se haverá infraestrutura de recarga ou não. Então, na questão da política pública, algumas vertentes seriam essenciais. A isenção de PVA, como eu disse, é fantástico o que o governador Ibanez faz no Distrito Federal. Na questão da implantação de unidades de recarga, infraestrutura de recarga, é extraordinário, é extremamente essencial, especialmente quando a gente fala em impulsionar. Como eu disse, o Brasil tem uma capacidade de geração de eletricidade fantástica, mas um grande gargalo na distribuição. Aí as pessoas que nos assistem falam assim, mas peraí, na minha casa falta eletricidade. Muitas vezes o nosso carro BYD, ele é uma unidade de recarga, ele é uma unidade, perdão, de fornecimento de eletricidade. Há pessoas, eu já tive inclusive que ser acessado por pessoas que têm tratamento nas suas residências com pessoas com doenças graves e que precisam de equipamentos eletrônicos para serem ligados à eletricidade durante todo o tempo. Acaba a eletricidade de casa, como aqui já ficou 72 horas sem luz, a pessoa comprou um BYD para poder ligar
a tomada do carro, seja os equipamentos que mantêm aquela pessoa, aquele ser humano vivo, sejam geladeiras e freezers que mantêm os seus alimentos para que não sejam os perecíveis perdidos. Então, portanto, isso, imagine só, se a gente não eliminar o gargalo na distribuição de eletricidade, nós temos uma condição fantástica de gerar eletricidade, mas ela não é levada hoje aos lares, aos consumidores brasileiros. E isso nos impede de crescer mais. A gente tem avaliações de IBGE e de outros dados oficiais que várias regiões do Brasil não crescem mais porque não tem eletricidade distribuída suficiente para que esse desenvolvimento ocorra.